Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início à nossa aula número 8. Hoje nós vamos falar sobre os hormônios tireoidianos. Bom, aqui então a gente tem no sumário, né, como toda a aula, mostrando o que nós vamos falar. Então, nós vamos falar um pouco sobre a glândula tireoide, depois nós vamos falar sobre os hormônios tireoidianos e depois sobre o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Bom, glândula tireoide. A glândula tireoide, pessoal, ela é uma glândula única e ela se situa numa região que fica anterior à traqueia. Então, olha só, se vocês observarem nessa imagem aqui, nós estamos vendo onde está localizado a nossa glândula tireoide. Se nós ampliarmos, nós vamos ver o seguinte, que a glândula tireoide, ela é dividida em dois lobos, o lobo direito, o lobo esquerdo, e esses dois lobos se conectam através do istmo. Algumas curiosidades sobre a tireoide. Ela é um dos maiores órgãos endócrinos do nosso organismo e é a primeira glândula endócrina a surgir durante o desenvolvimento embrionário. Bom, vamos olhar agora como que é dentro dessa glândula. Vamos avaliar aqui como que é a sua estrutura celular e a sua estrutura histológica. Bom, a glândula tireoide, ela tem como unidade funcional o folículo. É nesse folículo que vai ocorrer todo o processo de produção, de armazenamento e secreção dos hormônios tireoidianos. Como que é formado esse folículo? Esse folículo, ele é formado por uma camada única de células foliculares e dentro dessa camada única, você tem um espaço interno que é preenchido por material coloidal. Então vamos observar aqui, olha só. Nessa imagem nós podemos ver os folículos. Então, cada uma dessas estruturas que eu estou passando a seta é um folículo. Então, o folículo, ele é constituído por uma camada única de células foliculares. Essas células foliculares, elas também podem ser chamadas de tireócitos, então a gente chama de células foliculares tireoidianas ou tireócitos, e como eu falei para vocês, elas delimitam um espaço interno que é preenchido por uma substância, por uma massa coloidal. Então aqui a gente observa a presença desse coloide. E aí, essas células foliculares é que vão ser responsáveis pela secreção, então, dos hormônios tireoidianos. Para vocês terem uma ideia, em média, uma tireoide, ela pode ter aproximadamente 3 milhões de folículos. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver agora uma imagem histológica, né? Da estrutura desse folículo, tá? CO é o coloide, FC são as células foliculares, olha só, todas as células foliculares aqui em volta, né? FT mostra todo o folículo tireoidiano, tá? Bom, mas você poderia me perguntar assim, Fabiana, a gente só encontra dentro da tireoide, nós só encontramos esse folículo? Não, nós podemos encontrar outras células, que aqui a gente observa como sendo essas células C. Essa célula C que nós encontramos na tireoide vai ser responsável pela produção de outros hormônios, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui, olha só. O parênquima tireoidiano, ele apresenta outro grupo de células, que são chamadas de células C, ou também conhecidos como células parafoliculares. Essas células, elas produzem um hormônio que vai participar da homeostase do cálcio. Esse hormônio é a calcitonina. E essa calcitonina, ela vai estar relacionada com todo o metabolismo ósseo. A calcitonina, pessoal, nós vamos falar de maneira separada. Na nossa aula de terça-feira, nós vamos finalizar a parte do hormônio do crescimento e vamos começar a falar sobre a calcitonina, tá bom? Então, guardem por enquanto essa informação. Nessa imagem aqui, nesse corte histológico, olha só, a gente observa aqui, ó, nesse PC aqui, ó,
fora do folículo, aqui nesse PC, as células parafoliculares, ou também chamado de células C. Bom, agora aqui algumas curiosidades. O tamanho das células foliculares varia de acordo com a atividade da glândula tireoide e também, pessoal, varia de acordo com a espécie animal. E aqui nós temos, olha só, uma imagem mostrando diferentes cortes histológicos da glândula tireoide de ratos. E aqui nós podemos observar diferentes estados funcionais. Aqui na letra A, nós temos a tireoide normal, onde os folículos, né, eles se apresentam no seu tamanho, eles se apresentam no seu tamanho normal, tá? Já aqui em B, né, nós temos a tireoide, em que se observa as células com grande quantidade de colóide. Então, vocês observam aqui que na imagem B, né, caracteriza como uma tireoide inativa, tá? Se vocês observarem, olha só, as células foliculares, elas estão com um tamanho um pouco menor e quase todo o interior, né, preenchido com uma grande quantidade daquela massa coloidal. E já aqui na C, né, a gente percebe uma glândula tireoide em que ela está bastante estimulada. Então, a gente já consegue perceber uma pequena quantidade de coloide, né? E a gente observa o quê? Um aumento do tamanho das células foliculares, indicando o quê? Uma maior secreção tireoidiana. Então, é muito interessante, tanto o tamanho das células foliculares, é interessante essa característica, o tamanho das células foliculares variar de acordo com a produção dos hormônios tiroidianos, tá? Bom, uma vez entendido, pessoal, como que é a histologia, como que é a morfologia da glândula tireoide, nós vamos agora falar sobre os hormônios tireoidianos, que são os principais hormônios produzidos por essa glândula. Eu vou chamar aqui, pessoal, os hormônios tireoidianos de HT, mas são dois os hormônios tireoidianos: a tiroxina, que é conhecida como sendo T4, e o 3,5-L-triiodotironina, que é conhecido como T3. Então, para facilitar, pessoal, eu vou falar T3 e T4. Então, T3 e T4 são os hormônios tireoidianos. E esses hormônios, eles são fundamentais para o organismo dos animais, porque eles exercem um papel essencial no desenvolvimento, no crescimento e no metabolismo. E eles acabam atuando em quase todos os tecidos do nosso corpo. Então, assim, se eu quisesse simplificar, né, em uma única palavra, né, as principais ações dos hormônios T3 e T4 seria o quê? Metabolismo. De maneira bem geral, eles atuam aumentando a taxa metabólica e, consequentemente, isso vai se refletir no desenvolvimento e no crescimento, tá? Lógico que daqui a pouquinho a gente vai destrinchar um pouco melhor, mas de forma geral, esses hormônios agem no metabolismo, aumentando a taxa metabólica global do nosso corpo. Então, aqui a gente tem a imagem mostrando a tireoide e a estrutura molecular do T3 e a estrutura molecular do T4. Bom, quando a gente fala T3 e T4, se vocês perceberem aqui no nome, 3,5-L-triiodotironina, a gente percebe que essa palavrinha iodo, né? Então, uma característica fundamental desses hormônios é que eles apresentam iodo na sua constituição. Então, a ingestão de iodo, ela vai ser fundamental para a síntese desses hormônios, já que, como a gente viu, o iodo faz parte da estrutura molecular, tá? E aqui nós temos a imagem de alguns alimentos que são ricos em iodo, basicamente os produtos derivados do ambiente marinho. Então, todo produto derivado do ambiente marinho é bastante rico em iodo. Então, nós temos aqui peixes, né?
basicamente aqui mostrando peixes, alguns frutos do mar como a ostra, né? Algumas algas, né? Então, para que os hormônios tireoidianos possam ser biosintetizados, é necessário a ingestão de iodo. E aqui nós temos, pessoal, um quadro mostrando a dose diária recomendada de iodo, de acordo com a idade. Então, por exemplo, de 0 a 6, 90 miligramas por dia. De 7 a 12, 120 gramas, 125 microgramas por dia. Maior que 12 anos, que é onde a maioria onde a gente se enquadra, né? Então, o valor médio de dose diária que a gente precisa por dia é de 150 microgramas por dia. Já mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, elas precisam de uma quantidade diária um pouquinho maior de iodo, que equivale a 250 microgramas por dia. Bom, uma vez então, né, que a gente percebeu a importância desse iodo, a gente vai ver aqui quais são as principais etapas para a produção desse hormônio. Primeira etapa é a captação ativa de iodo. Se não tem iodo, não tem como eu produzir o hormônio tireoidiano. Então, a primeira etapa para a biossíntese é o transporte do iodeto, né, o transporte do iodo, pela captação ativa e direcionamento desse iodo para o lúmen folicular. O lúmen folicular é onde está presente ali no folículo o coloide, tá? Então, a glândula tireoide capta ativamente esse iodo e esse iodo ele é direcionado para o lúmen folicular. E aí esse iodo lá no lúmen folicular, ele vai sofrer várias reações químicas. Então, ele vai sofrer processo de oxidação, de iodação e acoplamento oxidativo. Então, várias reações químicas até que os hormônios tireoidianos sejam formados e sejam liberados pelas células foliculares, tá? Então, pessoal, aqui nós temos a imagem mostrando o folículo, né? E aqui mostrando, olha só, o iodo sendo captado ativamente, né? As várias reações químicas ocorrendo aqui para a produção dos hormônios T3 e dos hormônios, a produção do hormônio T3, dos hormônios T3 e T4. Bom, uma vez então produzidos esses hormônios, tá? O que vai acontecer? Tanto o hormônio T3 e T4, eles deixam a célula folicular e vão ser secretados na circulação sistêmica. E aí, uma vez circulados na circulação sistêmica, eles vão agir nos diferentes tecidos do nosso corpo. É importante lembrar que a glândula tireoide, ela consegue estocar grandes quantidades desse hormônio. E o fato da glândula tireoide conseguir estocar grandes quantidades desse hormônio acaba estabelecendo, né, acaba conferindo uma suficiência desse hormônio por algumas semanas, tá? Aqui, pessoal, uma observação: um adulto normal, ele libera na circulação cerca de 100 microgramas de T4 por dia e 10 microgramas de T3 por dia, né? Então, a gente acaba produzindo mais o T4 do que o T3, tá? Bom, e aqui então a gente vai ver agora, uma vez que esses hormônios tireoidianos são secretados, quais são os seus efeitos biológicos. Lembrando que todo hormônio, ele precisa se associar ao seu receptor para que ele possa expressar as suas devidas funções. Em relação ao receptor dos hormônios tireoidianos, que eu estou chamando aqui de TR, né? A gente tem a presença desses receptores em quase todos os tecidos do organismo. E aí a gente consegue perceber, então, a importância desses hormônios na função celular, a importância vital desses hormônios na função celular. Então, para facilitar aqui, pessoal, eu dividi, tá, as diversas funções de acordo com os principais tecidos. E a primeira função que a gente pode destacar dos hormônios tireoidianos é o processo da termogênese. Bom, a gente sabe que nós temos grupamento de animais que são animais homeotérmicos. O
que são esses animais homeotérmicos? Os animais homeotérmicos são aqueles animais que controlam a temperatura do corpo. Então, aves e mamíferos controlam a temperatura do corpo, mantém a temperatura do corpo constante. No caso, por exemplo, da espécie humana, acaba sendo 36 graus, 37 graus. No caso das aves, é um pouquinho maior, por volta de 40 graus. Então, olha só, essa capacidade que esses animais homeotérmicos têm de manter a temperatura corpórea, nós damos o nome de termogênese obrigatória. Então, os hormônios da tireoide, eles estimulam a termogênese obrigatória, eles ajudam no controle da temperatura do corpo. E para fazer isso, eles acabam estimulando o consumo de ATP. A gente sabe que o metabolismo ele pode ser calculado pela taxa de oxigênio consumida. Então, se os hormônios tireoidianos, eles são hormônios relacionados com o metabolismo, né? Então a gente pode, de certa forma, falar que esses hormônios estimulam o consumo de ATP. Além disso, eles estimulam a termogênese facultativa. O que seria a termogênese facultativa? Quando esfria muito, então quando está muito frio, os animais homeotérmicos, eles vão precisar, né, de reações químicas para poder manter a temperatura corpórea constante frente a esse frio. Então, isso nós chamamos de termogênese facultativa. Então, por isso que os hormônios da tireoide estimulam a termogênese obrigatória, estimula o consumo de ATP e estimula a termogênese facultativa. Bom, nós temos também a ação desses hormônios frente ao metabolismo lipídico. Eles aceleram a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos, exercendo múltiplos efeitos no metabolismo dos lipídios, estimula a síntese e a conversão e a degradação do colesterol e estimula a lipólise no tecido adiposo. Já no metabolismo de carboidratos, eles intensificam a ação da epinefrina na promoção da glicogenólise e da gliconeogênese. Vocês percebem que são todas respostas fisiológicas com o intuito de aumentar o suporte energético. Então, a glicogenólise, né, a quebra do glicogênio. Gliconeogênese, a produção da glicose através de outros substratos. Potencializa a ação da insulina, né, na utilização de glicose de glicogênio e ainda estimula a expressão e a disponibilidade das proteínas transportadoras de glicose, que são as proteínas da família GLUT. Então, percebe, tudo relacionado para aumentar o suporte energético e, consequentemente, a utilização dessa energia. Lembra? Alta taxa metabólica, né? Então, se eu tenho alta taxa metabólica, alto consumo de oxigênio e, consequentemente, alto consumo da glicose em si. Metabolismo das proteínas. Estimula a síntese de proteína, influenciando no crescimento normal do animal. Efeito no sistema cardíaco. Estimula a contração cardíaca, que a gente chama de efeito ionotrópico, que é aumentar a força de contração do coração. E além de aumentar a força de contração do coração, estimula o aumento da frequência cardíaca, que nós damos o nome de efeito cronotrópico. Age ainda no músculo esquelético e no tecido ósseo, tem efeito direto na remodelação óssea, influenciando tanto a formação quanto a reabsorção óssea, e também ele estimula, né, estimula a proliferação desse músculo esquelético, tá? Agora, um detalhe importante que a gente tem que levar em consideração, que o excesso de hormônios da tireoide, como que esses hormônios, eles agem no tecido ósseo, né, aumentando a reabsorção óssea, o excesso desses tecidos pode acarretar a aceleração da densidade mineral óssea, gerando o que nós chamamos de osteoporose. Nós temos ainda efeito na hematopoese, estimula a eritropoese. A eritropoese é
a produção de hemácias. Então, nessa imagem aqui, nós temos as diversas etapas da eritropoese. Então, pró-eritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, ortocromático, reticulócito, até a gente ter aqui a formação da hemácia. Então, estimula a eritropoese. Por quê? Aumentando a produção de hemácias, eu aumento o transporte de oxigênio e, consequentemente, a disponibilidade de oxigênio nos tecidos. Ainda nós temos um efeito no sistema endócrino, apresenta um efeito geral, como eu já havia falado para vocês, aumentando o metabolismo e o clearance de vários hormônios e agentes farmacológicos, age no crescimento e desenvolvimento. É essencial para o crescimento normal e para a maturação. Mas eu coloquei aqui algumas observações. Em alguns animais, os hormônios tireoidianos podem regular o gene do hormônio do crescimento, tá bom? Mas isso não ocorre em humanos, tá? Então, achei interessante colocar para vocês essas observações. E ainda, o hormônio da tireoide, os hormônios tireoidianos, eles podem ter efeitos no desenvolvimento do sistema nervoso. O hormônio da tireoide ele é criticamente importante no desenvolvimento fetal, particularmente do sistema nervoso. O hormônio tireoide, os hormônios tireoidianos maternos, eles não atravessam a placenta em quantidade suficiente, sendo necessário, pessoal, o próprio feto produzir o hormônio na sua própria glândula. Isso acontece basicamente por volta da 11ª semana de gestação. O déficit desses hormônios podem ainda atingir o funcionamento do córtex cerebral, do gânglio basal, da cóclea e do cerebelo. Então, vocês percebam, pessoal, como que os hormônios tireoidianos, eles são essenciais para o desenvolvimento, para as funções gerais do nosso organismo. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho como que os hormônios da tireoide são controlados, como que ocorre o controle da secreção desses hormônios. E aí não tem como a gente não falar do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Bom, nós temos um hormônio, pessoal, chamado de TSH. Esse hormônio é chamado de hormônio tireotrófico. Esse hormônio ele também é conhecido como tireoestimulante ou tireotrofina. Ele é uma glicoproteína que vai ser produzida nas células hipofisárias da adenohipófise, nas células chamadas de tireotrófos. Então, a hipófise, a adenohipófise, ela produz TSH. Qual que vai ser a principal função do TSH? A principal função do TSH é induzir alterações morfológicas e funcionais nas células foliculares tireoidianas. Então, em outras palavras, o TSH ele vai estimular a glândula tireoide a secretar os hormônios tireoidianos. Lembrando que essas ações biológicas do hormônio TSH, elas são deflagradas porque esse hormônio interage com receptores localizados nas membranas das células foliculares tireoidianas. Então, nós temos aqui, né, a imagem. Então, ó, nós temos aqui a hipófise, aqui a adenohipófise produzindo o TSH. O TSH vai agir nas células foliculares tireoidianas, tá? Possibilitando a produção dos hormônios que falamos anteriormente. Basicamente, o TSH estimula a hipertrofia, a hiperplasia, a síntese de proteínas-chave na síntese e secreção de hormônios tiroidianos. Então, ela vai estimular essas células foliculares como um todo, e aí nós vamos ter a produção de T3 e T4. Porém, pessoal, esse hormônio TSH, que é secretado pela hipófise, vai ter a sua regulação feita por outros hormônios, tá? Então, olha só, o controle da secreção de TSH é realizada pelos seguintes mecanismos: por hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, aqui, pessoal, é o mesmo esquema que nós já havíamos conversado
na produção dos glicocorticoides. Lembra? Eixo hipotálamo, hipófise, glândula adrenal. Aqui a gente tem o mesmo procedimento. Então, olha só. Existe um hormônio chamado de TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina. Esse hormônio, ele é um tripeptídeo, ele é produzido lá nos núcleos paraventriculares do hipotálamo, e esse hormônio, ele, através dos axônios, eles são transportados para o sistema porta-hipofisário em direção à adenohipófise. E aí, o que vai acontecer? Esse hormônio, esse TRH, ele vai interagir com os receptores presentes nas células, nos tireotrófos, que são células da glândula hipófise, da adenohipófise, estimulando a secreção de TSH, tá? Então, é basicamente isso daqui que nós temos nessa imagem, olha só. Aqui é a região da hipófise, né, o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo produz TRH, o TRH estimula a adenohipófise a produzir TSH e o TSH, por sua vez, estimula as glândulas tireoides a produzir T3 e T4. Então, é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Recapitulando, hipotálamo produz TRH. TRH estimula a glândula hipófise, lá na célula, nos tireotrófos, que vão produzir TSH, e o TSH vai estimular as células foliculares da tireoide a produzir T3 e T4. Uma curiosidade, né? Até coloquei aqui, você sabia que o TRH ele também pode ser um potente estimulador de um outro hormônio produzido pela adenohipófise, que é a prolactina. Mas isso, pessoal, nós vamos falar depois, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai comentar sobre a prolactina. Mas só para aproveitar e mostrar que esse hormônio pode estimular outros hormônios, não somente o TSH. E aí, pessoal, nós também temos nesse eixo, né, os próprios hormônios tireoidianos atuando no processo de feedback ou retroalimentação negativa, tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Só que o principal hormônio que vai ser o gatilho para isso é o T4, tá? Então, a gente tem a ação do T3 e do T4, mas o T4 vai ser o principal hormônio envolvido nesse processo. A gente já até mostrou anteriormente, né, que o T4 ele acaba sendo produzido em muito mais quantidade, 100 microgramas por dia, tá? Então, o que vai acontecer? Vou voltar aqui para o desenho, tá? Então, olha só. Hipotálamo produz TRH, que por sua vez estimula a adenohipófise a produzir TSH, que por sua vez estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Nós vamos ter então um aumento da produção desses hormônios. O aumento de T3 e T4 serve como um estímulo para inibir tanto a adenohipófise quanto o próprio hipotálamo, que é aquela alça de feedback negativo que a gente já aprendeu. Então, como que o hormônio T4 ele faz isso? Ele inibe a expressão do gene e de proteínas que são responsáveis pela produção do TSH. Então, essa daqui é a ação dele na adenohipófise e ele inibe a secreção e a síntese de TRH. Novamente aqui, então, nós temos essa outra imagem resumindo o processo, o mecanismo do eixo hipotálamo-hipófise tireoide e essa alça de feedback negativo. Então, vamos recapitular? O hipotálamo, lá nos núcleos paraventriculares, produzem o TRH. TRH vai estimular a adenohipófise a produzir TSH. TSH vai estimular a glândula tireoide a produzir os hormônios da tireoide. A alta concentração desses hormônios funciona como feedback negativo para inibir a produção de TSH, mas também para inibir a produção de TRH. Tudo bem? Bom, então esse é o principal mecanismo de secreção
dos hormônios da tireoide, tá? Desse processo de ativação. No entanto, pessoal, existem, né, como os hormônios da tireoide, eles estão totalmente relacionados, de forma geral, com o funcionamento do organismo, como eu havia comentado, existem outros processos que acabam interferindo nessa secreção. Por exemplo, o hormônio a somatostatina, né, ela tem ação inibitória sobre a secreção de TSH. Os glicocorticoides e estrógenos também influenciam a secreção de TSH por alterarem a sensibilidade do tireotrófo ao TRH. E ainda a dopamina também exerce efeito inibitório sobre a secreção de TSH. Então, aqui a gente tem outros processos envolvidos, na secreção desses hormônios. E ainda a gente poderia colocar aqui que vários estímulos também podem interferir nesse processo, como, por exemplo, luz, frio, estresse, o estado alimentar, pode ativar estruturas do sistema nervoso central, como formação reticular, sistema límbico, ou até mesmo outras áreas hipotalâmicas, que de alguma forma podem interferir naquele mecanismo que a gente estava falando anteriormente, né? Hipotálamo produziu o TRH, que estimula a adenohipófise a produzir TSH, estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, tá? Então, existem N fatores que podem também inibir ou estimular esse eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Bom, finalizo aqui mostrando então para vocês a principal ação desses hormônios tireoidianos. Aqui estão as referências bibliográficas. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Nós nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula, que nós vamos falar agora sobre os principais aspectos fisiopatológicos dos hormônios da tireoide. Obrigada, até mais.